Em menos de um minuto, eu vou criar uma tabela de base de dados, uma tabela de clientes e duas telas completamente funcionais utilizando programação low-code, no caso, a plataforma OutSystems. Então, se prepara porque eu vou criar essa tabela de base de dados e as duas telas agora em menos de um minuto e depois, mais à frente, eu vou detalhar tudo o que acontece ao redor para você entender o poder e a produtividade das plataformas low-code que estão aí, que são uma realidade hoje e que podem ser a sua porta para acelerar na carreira de programação se você já trabalha com outra tecnologia ou para começar na área de programação de uma forma muito mais simplificada. Então, bora lá pro vídeo que a gente agora vai pro mão na massa. Em menos de um minuto eu vou criar tudo isso que pode levar horas para se criar em outras tecnologias. Então beleza, já estou aqui no estúdio, não vou pedir para o meu time rodar o timer aqui ainda, né, rodar aqui o contador aqui ainda, tá? Mas só para apresentar, eu estou aqui no estúdio da plataforma OutSystems, que tem um ambiente de estudos gratuito para você começar a estudar, começar a aprender ela, fazer os seus freelancers. Eu vou pedir para o meu time colocar aqui na descrição desse vídeo o link que ensina como que você cria esse ambiente, como que você começa a estudar aí com a plataforma, tá? Então, não vou iniciar o timer aqui de um minuto ainda, mas vou fazer a criação agora, então, de uma tabela de clientes simples, tá? Uma tabela, ou seja, eu vou fazer uma modelagem de dados, vou criar uma tabela de base de dados para armazenar informações de cliente, vou criar só 2 ou 3 campos ali bem simples mesmo, e depois, logo em seguida, eu vou criar duas telas, né? As telas que a gente chama de, galera que é de programação chama de CRUD, né? São as telas clássicas de listagem e de cadastro dessas informações, tá? Então, isso são coisas que todas as linguagens, né, de programação, ou a maioria das linguagens de programação, né, fazem, mas que geralmente fazem de uma forma muito mais complexa e demorada. E aqui eu vou te provar que a gente consegue fazer em minutos o que pode levar talvez horas em outras tecnologias. Beleza? Então, bora lá pro mão na massa. Vou pedir pro meu time iniciar o timer, o contador agora, tá? E vou fazer essa parte agora mais rápido e depois eu explico em mais detalhe, beleza? Então vamos lá. Tenho aqui, vou criar minha tabela de cliente, ok? Cliente com um campo que é o atributo de nome do cliente. Estou criando em inglês, mas poderia criar em português também, tá? E o e-mail do meu cliente. Ok? Beleza? Já criei minha tabela de base de dados, depois eu vou explicar em mais detalhe, tá? Agora, vou vir aqui, simplesmente arrastando para cá, e ainda não deu um minuto, tenho certeza absoluta, tá? Simplesmente arrastando para aqui, eu já tenho essas telas prontas e criadas. Então, o que eu criei aqui em menos de um minuto, tá? Acho que já terminou o timer aqui acima, pelo menos eu vou pedir para o meu time parar aqui o timer. Eu criei aqui uma tabela de base de dados com um campo, né, de identificação, um campo de identificação automática e mais nome e e-mail, e criei duas telas completamente funcionais. Eu já vou abrir aqui para mostrar em mais detalhe, mas duas telas de listagem e de cadastro em menos de um minuto. Eu vou entrar em mais detalhe agora, vou começar a mostrar o que foi criado aqui e também falar um pouquinho do que se pode fazer ainda ao redor disso daqui para desmistificar algumas coisas, algumas crenças que existem ainda em relação ao low code. E uma delas é que você consegue criar as coisas, mas depois não consegue modificar, então o que você criou fica escrito na pedra e que ela não é flexível, né? Que ela não é maleável. Tudo que você cria em low code, pelo menos com a plataforma que eu utilizo há 18 anos, que é a plataforma OutSystems, você tem esse poder de criar, de modificar, de melhorar, de incrementar, de integrar com tudo e mais alguma coisa. Mas fato é, o que eu criei aqui, que foram duas telas e uma tabela de base de dados, em outras tecnologias pode realmente levar horas. Por quê? Em outras tecnologias você precisa criar os scripts de repente para criar essa tabela de base de dados que a gente tem aqui. Você precisaria criar a parte de back-end, que é a parte de lógica que vai fazer a comunicação entre as tuas telas e o teu banco de dados, por exemplo, com ou sem regra de negócio. E você teria que criar ainda o teu front-end, são as telas propriamente ditas, tá? Só vou abrir aqui então para a gente ver e vou jogar aqui para a tela já. Onde é que tá? Tá aqui. O que a gente criou ali em menos de um minuto, tá? Já é algo funcional. Então o que a gente vai mostrar aqui já é uma tela funcional. Vou fazer um cadastro rápido aqui, só para provar, né, que isso aqui está funcionando. Rafael Pereira, rafa@outsystems.com. Posso até utilizar isso daqui.
Então, vou fazer um cadastro aqui de novo cliente, vou colocar aqui o cliente 2 também, c2@gmail.com. Só estou criando aqui algumas coisas para exemplificar e para enriquecer um pouco mais essa demonstração e mostrar que isso aqui está tudo funcionando. Então, aqui realmente a gente tem já o esqueleto da aplicação que foi criado, com uma tela de listagem que tem a parte de ordenação funcionando, ou seja, você clica ali, né, nessa coluna, na ordenação desse dado aqui, e ele já está funcionando a ordenação. Eu posso adaptar essa ordenação, eu posso modificar ela sem problema nenhum. Então, para reforçar aqui que com o low code você consegue, além de criar rápido, você depois pode modificar muito rápido. Eu vou mostrar algumas modificações aqui nesse vídeo. Então, tudo funcionando, a ordenação está funcionando. Se eu vier aqui, por exemplo, filtrar por Rafa, ele vai fazer a filtragem aqui pelo Rafa já. Se eu fizer pelo CLI, né, que era o cliente 2, ele está fazendo a filtragem também. Se eu quiser adicionar um cliente, se eu quiser editar esse cliente aqui, tá? Então a informação ela está 100% funcional. Então as telas, né, elas estão 100% funcionais aqui. Isso que a gente criou aqui em menos de um minuto, como eu falei, pode levar literalmente horas para você construir em outra tecnologia. E dependendo do seu nível de programação, ou seja, se você está começando especialmente na área de programação, talvez até você leve um dia para construir isso daqui utilizando outras tecnologias onde você tem que combinar front, back-end, fazer a modelagem de dados e por aí vai. Então, só para mostrar um pouquinho da velocidade e flexibilidade dela. Para desmistificar ainda as crenças, né, os mitos que existem em relação ao low code, eu vou fazer umas alterações pequenas aqui, umas modificações pequenas, só para ver que a agilidade não vem só na criação, a agilidade também vem depois na modificação e manutenção do código que você vai ter, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui essa tela, por exemplo, de cliente, tá? E vamos imaginar que eu quero adicionar na minha tela de cliente, eu quero adicionar aqui um campo de website, né? O site do cliente. Vamos lá. Aqui. Só dando um exemplo aqui simples mesmo, tá? Vou adicionar um campo de website aqui e eu quero refletir esse campo agora nas minhas telas de cadastro e de listagem. Então, quando eu criei esse campo de website aqui, uma das vantagens já, né, que a gente tem aqui com o low code, eu não preciso criar o script de base de dados, né, o script de SQL Server, como a gente chama, o script de base de dados, né, para ir lá e refletir essa alteração na base de dados, para criar isso daqui efetivamente na base de dados. E não preciso fazer isso em nenhum dos meus ambientes, né? Nem no meu ambiente de desenvolvimento, de homologação ou de produção. A plataforma trata de fazer essa criação e essa criação diferencial nos diferentes locais, tá? Eu sei que vai ter coisa aqui que para quem está começando com programação é mais estranho, não é tão familiar, mas eu vou procurar equilibrar aqui a conversa, né, com quem conhece e não conhece programação. Mas aqui eu já digo que o que a gente fez com um clique, que é adicionar um campo novo, poderia levar uns minutos a mais aí, né, para você fazer em outras tecnologias. Criei aqui o campo de website, mas se eu vier aqui na minha tela de clientes, por exemplo, esse campo não está refletido. Como é que eu vou refletir esse campo aqui? Como é que eu vou utilizar ele aqui na minha tela, né? Eu simplesmente arrasto e solto ele para cá. Ah, Rafael, mas no low code, daí você arrastou ele para ali, ele só vai ficar naquela terceira coluna. Não, eu posso jogar ele para outra coluna. Eu posso jogar ele para qualquer coluna. Eu posso juntar dois campos numa coluna só. Então eu tenho toda a flexibilidade que você pode imaginar aqui dentro do low code também. Beleza, eu fiz isso, a alteração desse campo aqui na minha tela de listagem, né? Agora eu quero fazer ele na minha tela de detalhe, na minha tela de cadastro, vamos dizer. A operação é muito semelhante, então quem começa a trabalhar com low code, a produtividade, né, quem começa a estudar, a trabalhar com low code, já nota a produtividade muito rapidamente, e essa grande produtividade se deve ao fato de ser tudo muito arrasta e solta, mas é importante dizer que esse arrasta e solta, no caso da plataforma OutSystems, ele vem sempre unido à flexibilidade e versatilidade. Então eu consigo chegar aqui, arrastei já o website, ele já está pronto, já está bonitinho aqui, pronto, funcional para eu poder utilizar, tá? Vou publicar aqui e ele está pegando agora esse código visual, esse código low code, então aqui eu programei front e back-end num lugar só, não tive que sair para ferramentas diferentes, para plataformas diferentes para fazer isso, e quando eu venho aqui no meu código, né, se eu abro aqui a minha tela, tá, eu vou conseguir ver aqui que eu tenho o meu código já funcional com o website agora. Não tem nada ali, né, naquele campo, mas eu vou cadastrar aqui rafaos.com.
gmail.com. Não é o meu website esse, mas só para cadastrar para efeitos, né, de informação, tá? E aqui eu vou botar um https://www.google.com nesse cliente 3 aqui. Olha só, criei um novo campo, arrastei ele aqui para a tela, modifiquei, posso colocar ele para a esquerda, posso colocar ele para a direita. Eu fiz aqui algumas adaptações rápidas. O objetivo desse vídeo também não é entrar muito a fundo, mas eu mostrei no vídeo, né, que com low code, com OutSystems, que é a plataforma low code que eu utilizo há 18 anos, a gente conseguiu criar aqui em menos de 1 minuto uma tabela de base de dados, 2 telas, já com toda a parte de front e de back-end, ou seja, de comunicação, de lógica de negócio e comunicação com base de dados, e também a parte de front-end que são as telas, né, que o usuário vê, que o usuário interage e por aí vai. Rafa, mas essa mesma facilidade eu vou ter para criar um aplicativo mobile? Vai sim. Se você quiser um vídeo falando sobre mobile, escreve aqui nos comentários, quero vídeo, quero uma série sobre mobile. Ou seja, mobile, quando a gente fala, né, para quem não é de programação, são aplicativos móveis, aqueles que você baixa na loja e instala no celular. Então, eu posso fazer uma série aqui também de vídeos mostrando, né, um pouquinho como é que funciona o mobile na plataforma. Mas já garanto e já seguro, tá, que é essa mesma forma visual que você tem de programar aqui em web, né, numa aplicação web, uma aplicação que roda no seu navegador de internet, você tem essa mesma facilidade e simplicidade de programar para mobile. E o melhor de tudo na mesma plataforma, ou seja, você não precisa sair daqui e para um outro ecossistema, aprender uma outra coisa para poder programar em mobile. E se você quiser vídeos então sobre mobile, escreve aqui nos comentários, quero um vídeo sobre mobile em OutSystems, tá? Ou uma série de vídeos que, se tiver comentários aqui, eu prometo que eu vou produzir novos vídeos sobre esse tema. Aproveitando o gancho aqui, agora que a gente construiu isso utilizando o OutSystems e utilizando o low code, eu também quero desafiar aqui agora para colocar nos comentários, tá? O seguinte: porque eu não sei, né? Será que eu sou dono da verdade? Será que realmente é assim, não é? Então, para também enriquecer um pouco mais o nosso canal aqui, enriquecer um pouco mais o nosso conteúdo, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, que já é de programação, escrever aqui nos comentários, tá? Olha, Rafa, eu trabalho há tanto tempo com tal tecnologia e com essa experiência eu levaria X tempo para construir o que você construiu aí. Base de dados, front, back-end, né? Front-end e back-end. Então, um desafio que eu queria deixar aqui é esse de coloca aqui para ver, né, para mostrar para as pessoas, né, que realmente isso é uma realidade, né? Qual a tecnologia que você trabalha? Quanto tempo que você trabalha com essa tecnologia e quanto tempo você levaria, né, para construir exatamente essas 2 telas e a tabela de base de dados, para você construir essas 2 telas funcionais e a base de dados na tecnologia que você hoje domina ou que você trabalha. Vou ficar curioso, isso ajuda aqui a gente também a produzir novos conteúdos. Se você quiser, você pode colocar aqui também outras dicas, outras perguntas, dúvidas que você tenha sobre esse mundo de low code. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo agregou valor para você, para além de deixar os comentários aqui, não esquece de deixar o seu like aí e fazer a inscrição, porque isso permite, né, isso faz com que a plataforma aqui entregue novos vídeos e notifique você de novidades sobre esse mundo. Espero que tenha gostado e que tenha visto um pouco da produtividade, mas vem muito mais coisa por aí. Então, se inscreve para ficar antenado e receber os próximos vídeos aqui do canal Rafa OutSystems. Beleza? Te encontro então no próximo vídeo. Um abraço e obrigado por ter assistido.